Boa tarde, meus amigos. Estamos dando início à nossa live dessa quinta-feira, dia 3 de outubro. Uma data especial, né? 3 de outubro de 1804, nascia Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Então, é uma data para nós espíritas muito relevante, né? É o dia em que nasce o codificador. Então fica o nosso cumprimento aí a todo o movimento espírita, a todos os espíritas, e o nosso cumprimento a Allan Kardec, né? Onde ele estiver, receba aí o nosso abraço, muito carinhoso, muito amoroso. Meus amigos, nossas lives acontecem diariamente, às terças, quartas e quintas-feiras, nesse horário, às 17 horas, horário de Brasília, 15 horas, horário do Acre. E nossas transmissões são simultâneas para as plataformas do YouTube, do Facebook e do Instagram. Vamos iniciar aqui, então, cumprimentando os amigos. Maria, que nos acompanha de Manaus, no Amazonas. Bem-vinda, Denilza. A Maria de Fátima Cunha, que nos acompanha de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Bem-vinda, Maria de Fátima. Também conosco, Denival Guilherme, que nos acompanha de Bauru, São Paulo. Bem-vindo, Denival. Aqui no Instagram, nosso cumprimento a Ide Moreira, que nos acompanha de Ilha Solteira. Seja bem-vinda. Os amigos que estão chegando aí nos chats, né? Do YouTube, do Facebook, do Instagram, sejam todos bem-vindos. Que nós tenhamos uma tarde maravilhosa, analisando aí o Evangelho à luz da doutrina espírita. Meus amigos, nós estamos fazendo uma análise do sermão profético. Eu já vou aqui então trazer de cara, né, o sermão profético. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós estamos analisando os 14 versículos iniciais desse capítulo 24. Vou fazer aqui a leitura para a gente contextualizar e depois então vamos dar sequência. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Nós estamos fazendo uma análise mais pontual nesse momento, nos versículos 1 e 2. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, nós estamos trabalhando a questão da estrutura do templo, né? Fizemos uma live na terça, uma introdução,
Ontem nós analisamos a estrutura vertical da nossa evolução e hoje a estrutura horizontal da nossa evolução. Nós estamos nos valendo do espírito Leon Denis, que trouxe a análise desse versículo 1 de Mateus 24. É muito interessante esse livro que nós estamos usando, né? Ainda não é o fim, é o nome do livro. Ele foi ditado por 3 espíritos, Leon Denis, Honório Abreu e Bezerra de Menezes. E eles comentam cada versículo, os 3 comentam cada versículo, do versículo 1 ao 14 do Evangelho de Mateus, capítulo 24. Ficou muito bom esse livro, tá? Fica aí a dica de leitura. Então, hoje nós estamos fazendo a análise do comentário do espírito Leon Denis sobre a natureza material. Nós vamos fazer aqui a leitura e em seguida nós vamos comentar. Outra natureza ou estrutura é a material. Essa é transitória, perecível, circunstancial, mas necessária. É a força que, funcionando pela horizontalidade, assimilará as ondulações que vertem da outra força, a divina, por causa das interações milenares entre espírito e matéria. Essa estrutura faculta ao homem utilizar-se das ferramentas da relatividade para entrever o absoluto, por meio das fixações em forma de instintos e paixões. As 2 estruturas vivem e se chocam dentro de cada um de nós, convidando-nos ao constante analisar de nós próprios, de forma que possamos identificar uma e outra e nos definirmos quanto ao nosso futuro. Tá? Meus amigos, ontem nós trabalhamos a nossa estrutura vertical, que está intimamente relacionada à nossa vontade, né, e é a estrutura que será acionada para o despertamento das virtudes superiores. A estrutura material, ela é a outra estrutura, então nós temos 2 estruturas. Essa estrutura material é a estrutura do templo, aqui no caso, como estamos estudando o sermão profético, ela está simbolizada pelo templo de Jerusalém. Essa estrutura material, ela será destruída. O que é destruição? O que é a lei de destruição? Destruição é uma das leis morais, parte terceira do Evangelho, do Livro dos Espíritos, né? Destruição é transformação. Então, nada se destrói, acaba e se encerra. A destruição, ela é uma transformação do estado de um ponto A para o ponto B. Então, você tem a matéria organizada num ponto A, cumprindo uma função, ela será desfeita e vai ser utilizada em outras áreas. A isso nós chamamos destruição, tá certo? Então, veja bem, nós temos essa estrutura material. A estrutura material, ela é exterior ao espírito, tá certo? Então, o espírito, ele não é matéria, o espírito é espírito. É uma definição ainda não está bem clara para nós por falta de terminologia e falta de capacidade mesmo de entendimento. O Livro dos Espíritos deixa isso bem claro, né? Então, a estrutura material, ela é externa a nós. E ela irradia. Então, as estruturas materiais, elas irradiam. E essa irradiação, ela é captada, assimilada por nós, pelo espírito, tá certo? Agora, veja bem, a nossa estrutura material, ela é compatível com a estrutura material exterior a nós.
porque é necessário que haja essa compatibilidade de assimilação das ondas, das irradiações. Então, eu preciso estar numa estrutura material que eu seja capaz de assimilar as ondas, as irradiações dessa estrutura material, certo? Isso já é um ponto bastante interessante que nos mostra que, na medida em que eu vou mudando a minha estrutura espiritual, por causa da estrutura vertical que nós comentamos ontem, né, a estrutura vertical da nossa evolução, necessariamente eu vou irradiar para a minha estrutura física, eu vou irradiar novas possibilidades de assimilação, novas frequências de assimilação. Então, a partir de determinado momento em que eu vou alcançando uma evolução espiritual, a matéria, as estruturas materiais externas, talvez não consigam irradiar e eu assimilar. Por quê? Porque muda a frequência, muda a objetividade, muda a finalidade. Então, a minha estrutura de recepção, que é o meu contexto físico-psicossomático, ele precisa ter capacidade de assimilação das estruturas materiais que estão externas a nós. Essas estruturas materiais que estão externas a nós, elas são também divinas, foram criadas por Deus. Ou seja, toda estrutura material, ela é composta por princípios inteligentes. O princípio inteligente, ele é o espírito na faixa embrionária. O princípio inteligente, ele vai despertando as potencialidades espirituais ao longo da evolução, que se desenvolve aí por milhões e milhões de anos. Mas tudo que Deus criou irradia, é capaz de produzir ondas, é capaz de produzir frequência. Então, as estruturas materiais, elas dizem à nossa mente, elas dizem ao nosso corpo, elas dizem ao espírito, elas trazem mensagens, elas trazem objetivos, elas trazem impulsos, elas trazem estímulos. Por quê? Porque todas as estruturas materiais são divinas, são divinas. E Deus sabe que cada estrutura material vai irradiar um tipo de onda, um tipo de frequência, e esse tipo de onda, tipo de frequência, precisa ser assimilada por mim, pelo espírito, certo? Esteja esse espírito desencarnado, ele vai então assimilar essas ondas pelo perispírito, né, pelo conjunto perispírito-espírito, e estando esse espírito encarnado, ele assimila essas ondas, essas irradiações, pela estrutura espírito, perispírito, corpo físico. Tá certo? Então, nós estaremos sempre mergulhados, envoltos num ambiente cujas estruturas materiais possam irradiar e ser assimiladas por nós. É preciso que haja um proveito das irradiações dessas estruturas materiais. Tá certo? Então, é isso que Leon Denis está dizendo aqui. Tá? Ela é transitória, perecível, circunstancial, mas necessária. É a força que, funcionando pela horizontalidade, assimilará as ondulações que vertem da interferência da outra força, a divina, por causa das interações milenares entre espírito e matéria. Então, Deus, espírito e matéria, a trindade universal, né? Questão 25 do Livro dos Espíritos. E tudo que existe no universo gira em torno da trindade universal, Deus, espírito e matéria.
Essa estrutura faculta ao homem utilizar-se das ferramentas da relatividade, que são as estruturas materiais, para entrever o absoluto, por meio das fixações em forma de instintos e paixões. Então, como é que nós vamos fixar? Como é que nós vamos fixar? Quais as nossas estruturas de fixação da estrutura material? Nós fixamos com os nossos instintos e paixões, tá? Então, nós temos o instinto de conservação, o instinto de preservação, temos as paixões. As paixões são potências da alma, né? Orgulho, vaidade, ambição. Então, essas potências da alma vão fixar as ondas, a irradiação das estruturas materiais, tá certo? Então, são ferramentas relativas. O relativo capta o relativo, tá? Nossos instintos e paixões, eles captam. Então, está reservado aos nossos instintos e paixões a fixação das irradiações, das ondas, da frequência das estruturas materiais. Na medida em que vamos aprimorando instintos, vamos transformando instintos em sentimento, transformando o sentimento em amor, na medida em que vamos regulando nossas paixões, vamos equilibrando nossas paixões, as ferramentas da relatividade, as estruturas materiais, precisam ser trocadas. Elas precisam ser mudadas. Por quê? Porque nós teremos outros instrumentos relativos de assimilação. Entende? Então, por isso que Jesus fala que o templo de Jerusalém precisa ser destruído. Por quê? Porque chegará uma hora que ele não terá mais finalidade, aquelas estruturas materiais, todo aquele simbolismo, toda aquela magnitude, né? E não só o Templo de Jerusalém, todas as estruturas materiais, todas elas, a matéria e seus sistemas, né? Regimes políticos, regimes de governo, regimes econômicos, empresas, serviço público, transporte, todas as estruturas materiais que irradiam, que induzem em nós as sensações de Deus, né? Então, todas as estruturas materiais, elas transmitem uma sensação de absoluto. Muito, muito interessante isso que Leon Denis traz, né? Essa estrutura faculta ao homem utilizar-se das ferramentas da relatividade para entrever o absoluto, por meio das fixações em forma de instintos e paixões. Então, todas as estruturas materiais, muita atenção para esse conceito, tá, gente? A riqueza, as posses, a propriedade, os prédios, os sistemas de governo, sistemas, tudo que está relacionado à matéria e seus sistemas, nos induz a entrever o absoluto. É uma expressão divina, tá certo? Todas as expressões materiais, todas as estruturas materiais nos levam a sentir o poder absoluto, o poder de Deus. E o único conceito de absoluto é o conceito de Deus. O resto é tudo relativo, né? Que é Deus? Questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em outras palavras, esse é o conceito do absoluto, né? Inteligência suprema. Não há possibilidade de enganar a Deus. Deus conhece todos os labirintos da inteligência, ele é a inteligência suprema. Não há nada acima de Deus. E ele é a causa primária, ou seja, a partir de Deus que as coisas acontecem.
Então, a estrutura material, ela parte de Deus. Ela funciona a partir da autorização de Deus. Ela funciona e irradia a partir das suas estruturas divinas. Então, o nosso contato com as estruturas materiais estão nos induzindo ao conhecimento de Deus. Então, quando alguém chega e fala, Deus está na natureza, está falando verdade. Deus está nas árvores, Deus está nos animais, Deus está no solo, Deus está nas montanhas, Deus está nas condições climáticas. São estruturas materiais. E todas essas estruturas nos induzem, nos sugerem Deus, o absoluto, né? Até as nossas estruturas de governo, estruturas de Estado, estruturas empresariais, estruturas de regimes econômicos, tudo nos induz, nos sugere o absoluto, o poder absoluto, o poder supremo. Por isso que tem pessoas que são absolutamente apaixonadas pelas estruturas materiais, né? do seu poder, do seu serviço público, da sua empresa, né? Elas são completamente fascinadas, apaixonadas. Por quê? Porque elas sentem um empoderamento, né? O empoderamento de um cargo importante, o empoderamento de uma soma elevada de reservas, de dinheiro, né? Então, essas estruturas materiais, muitas pessoas entendem que essas estruturas são, inclusive, o sentido da vida, são a finalidade da vida, né? Essa é uma tese muito defendida pelos materialistas, né? Os materialistas acreditam que a matéria é o sentido da vida, que a matéria é a finalidade da vida, que nós seremos felizes se estivermos em harmonia com a matéria, tivermos recursos materiais, tivermos estruturas materiais, né? Por que os materialistas pensam assim? Porque eles sentem, eles veem na matéria, eles anteveem na matéria um poder absoluto. Eles estão errados? Não, não estão errados, porque a matéria realmente ela tem essa finalidade, né? É isso que Leon Denis está dizendo aqui, ó, essa estrutura faculta ao homem utilizar-se das ferramentas da relatividade para entrever o absoluto, por meio das fixações em forma de instintos e paixões. Só que a forma que a gente entrevê o absoluto é por meio dos instintos e paixões, que fixam as sensações da matéria, né? Perceba-se que Deus ele não mistura a estrutura vertical da evolução, que está relacionada à nossa vontade, né? Que é uma estrutura sublime na nossa estrutura mental, e ele coloca instintos e paixões como os captadores das ondas da irradiação da matéria organizada. Então, Deus hierarquiza, tá certo? Então, Deus nos fez com duas estruturas, onde uma é a vertical, é a sublime, é a nobre, e a outra é a horizontal. Tá? A horizontal ela é fixadora das sugestões da matéria. Então, Deus se apresenta a nós diretamente, através da fecundação da nossa estrutura vertical, né? Nós vimos isso ontem, né? Quando estudamos a estrutura vertical, certo? Estou trazendo aqui o texto de ontem, tá certo? Ó, bem aqui no meio da transparência. A natureza divina, onde dormita e se agita a destinação sublime de cada ser, destinação sublime, onde habita a vontade que rege a evolução universal. Então, Deus está dentro de nós, tá? Então, onde habita a vontade que rege a evolução universal, está dizendo aqui de causa primária, né? Questão número 1 do Livro dos Espíritos. A vontade que rege a evolução universal é a causa primária de todas as coisas. Então, Deus está dentro de nós.
Nós temos essa estrutura vertical, tá certo? A centelha crística, o DNA do Pai, é onde ele se comunica conosco. E onde a vontade da criatura é fecundada e liberta. Então, é nessa estrutura vertical que a nossa vontade é fecundada e liberta. E ontem nós trabalhamos essa questão da fecundação. A fecundação e a libertação, tá certo? São fases diferentes. E a fecundação se dá através do Cristo. Nós trabalhamos esse pormenor ontem, né? Então, veja bem. O Cristo declara: todo o poder me foi dado sobre o céu e a terra. E o Cristo declara: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus está dizendo o seguinte: eu, Jesus Cristo, tenho a missão, a tarefa de fecundar a centelha crística de vocês. Por que isso? Porque o Cristo conhece os caminhos da centelha crística. Por quê? Porque Jesus já trabalhou a própria centelha crística e ela já não é mais uma centelha crística. Ela já está desenvolvida, aprimorada. E Deus fez dessa forma, né? Deus fez dessa forma. Deus fez com que nós ficássemos ligados a um Cristo para que esse Cristo fecundasse a nossa centelha crística, trazendo a vontade de Deus, explicando a vontade de Deus, alinhando a nossa vontade com a vontade de Deus e assim produzindo a libertação. Aí você pode perguntar, mas Marcelo, Deus não poderia fazer isso diretamente? A verdade é, nós temos o sentido para compreender Deus? Não temos. Essa pergunta foi feita em O Livro dos Espíritos. O homem tem condições, tem a percepção, o homem consegue entender a natureza divina? E a resposta foi não. Falta-lhe o sentido para isso. Então, enquanto nós não temos o sentido para essa conexão íntima com Deus, nós precisamos que a nossa centelha crística seja fecundada por um Cristo. Por quê? Porque somente um Cristo sabe lidar com a centelha crística. Faz sentido para todo mundo? Né? É como se fosse um médico cirurgião cardíaco, somente ele sabe fazer uma operação do coração, uma cirurgia do coração. Um médico ortopedista, especialista em coluna, somente ele pode abrir a coluna de alguém e fazer uma cirurgia. Então, esse trabalho de fecundação da centelha crística só pode ser feito por um Cristo. E ele tem competência, ele tem estudo, ele tem experiência, ele tem autoridade. Tá? E ele declara isso. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Tá certo? Ninguém vai entender a vontade de Deus se não for fecundado por mim. Através do meu evangelho, através das minhas irradiações, através dos meus exemplos, tá certo? E isso produz libertação. A palavra libertação, ela está muito relacionada às estruturas materiais, à libertação das estruturas materiais, questão 22 do Livro dos Espíritos. O que é a matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. O que é o antagonista da prisão? É a liberdade, a libertação. Então, você fala de prisão e libertação, você está se referindo à matéria e seus sistemas, tá certo? Então, veja bem, a nossa estrutura material, está dentro de nós. É o nosso sistema nervoso, são as nossas estruturas de assimilação, as nossas estruturas mentais específicas, tá?
está dentro de nós. Então, nós estaremos sempre em contato com a matéria, né? A matéria e seu sistema. Nós estaremos sempre em contato com a matéria. E as nossas estruturas materiais, através dos instintos e paixões, estarão fixando as ondulações, a frequência, as irradiações das estruturas materiais. Na medida em que vamos aprimorando a nossa estrutura de conhecimento, na medida em que vamos aprimorando a nossa transformação moral, na medida em que vamos nos esforçando para domar nossas más inclinações, nós vamos alterando a estrutura material por dentro de nós, tá certo? Então, a estrutura vertical, essa estrutura que é fecundada por Jesus, ela visa a nossa libertação da estrutura material. Então, há um choque dentro de nós. A estrutura vertical é como se ela estivesse num choque constante com a estrutura material, a vertical e a material. Nós precisamos das estruturas materiais para a assimilação da divindade formatada na matéria, tá? Mas a fixação dessas experiências, desses impulsos, desses estímulos se dá na nossa estrutura de instintos e paixões. Então, na medida em que crescemos na vertical, e como é que nós crescemos na vertical? Nós crescemos na vertical pela fecundação que o Cristo opera em nós. Como que se dá essa fecundação? Através dos ensinamentos, através dos conhecimentos, através dos exemplos de Jesus, através do Evangelho de Jesus, através da observância das atitudes, das posturas, das condutas, das falas de Jesus. Isso cria em nós fecundação no campo da vontade, tá certo? No campo da vontade. E isso vai trazendo para a vontade força, luz, e vai fazendo com que as estruturas materiais, o aprendizado pelas estruturas materiais, vá também sendo modificado. Na medida em que você altera o superintendente da mente, que é a vontade, na medida em que você educa essa vontade, na medida em que você aprimora essa vontade, naturalmente você vai alterar instintos e paixões. Percebe? E na medida em que você altera instintos e paixões, você vai se libertando das ondulações materiais. A matéria já não terá tanto vigor, tanta força, tanta influência no nosso processo evolutivo. Entende? Agora, se eu não fortaleço a minha estrutura vertical, que é a minha estrutura de vontade, se eu não me permito a fecundação pelo Cristo, se eu não me permito a libertação de meus instintos e paixões, eu vou dando moral, vou dando força para meus instintos e paixões. Então, ali vai ficar posicionada a minha mola propulsora, o meu motor da evolução. Então, é onde eu vou precisar estar constantemente rodeado de matéria, rodeado dos impulsos da matéria, né? Eu preciso estar mergulhado aonde a matéria irradia. Por quê? Porque eu tenho nos instintos e nas paixões a mola propulsora da minha evolução. E aí eu fico dependente da matéria, fico apaixonado pela matéria, fico apegado à matéria e passo a entender que a matéria é o sentido da vida, que a matéria é a finalidade de tudo. Por quê? Porque a minha mecânica evolutiva está somente na horizontal. Percebe? Então, quando nós somos pessoas muito horizontalizadas,
a matéria e suas estruturas, a matéria e seus sistemas têm uma importância para nós fundamental, uma importância fenomenal. Por quê? Porque a gente entende inconscientemente que ali está o sentido da vida, que ali está a felicidade, que ali está a evolução. E a gente vai mergulhando nesse contexto, a gente vai imaginando que a nossa evolução, que a nossa alegria, que a nossa satisfação está, sim, relacionada à matéria e seus sistemas. Isso por quê? Porque o grande captador, o grande fixador das propulsões divinas que estão na matéria é o nosso instinto, os nossos instintos e as nossas paixões. Isso cria uma prisão, né? Nós nos tornamos completamente materializados, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, tá certo? Então, uma estrutura precisa ser maior do que a outra, né? Se a minha estrutura de instintos e paixões que fixam as ondulações e as frequências da matéria predomina, ela vai ser maior do que a minha estrutura vertical. Não se pode servir a Deus e a Mamon, ou se amará um e odiará outro. Então é um choque realmente entre as estruturas dentro de nós. E nós vamos definir qual estrutura vai vencer. Se queremos que os instintos e paixões façam a fixação dessas ondulações, ou se nós vamos fixar as ondulações vindas da fecundação crística e vamos verticalizar. E ao verticalizar, ao fortalecer a nossa vontade, ao iluminar a nossa vontade, nós vamos mudando a fonte de nutrição espiritual. Tá certo? Então, isso passa a ser uma questão fundamental para a nossa evolução espiritual, não é verdade? Então, veja bem, e aí vem aqui Leon Denis dando sequência, né? Pensemos juntos novamente nas palavras da advertência do Cristo aos discípulos quanto à estrutura material do templo, após o deslumbramento que for evidenciado. Está posto no Evangelho que o reino de Deus está em nós. Paulo escreve que somos o templo onde habita o Espírito Santo. Ora, certamente que essa habitação será a nossa estrutura pendente ao espiritual, que a evolução moral vem robustecendo através da contagem incessante do tempo. É, portanto, de nosso dever fortalecer em nós tudo quanto está ligado a essa estrutura, a estrutura vertical, para estabelecer para a divindade a moradia resplandecente das virtudes vivenciadas e assimiladas. A higienização e a reforma do templo íntimo são tarefas intransferíveis e urgentes. Nossa inteligência e nossas aspirações são os nossos maiores aliados, desde que convenientemente educados. Então, veja bem, Leon Denis traz esse pormenor aqui. Nossa inteligência e nossas aspirações são nossos maiores aliados, desde que convenientemente educados. Então, nós estamos trabalhando aqui na estrutura vertical, onde que Jesus vai fecundar a nossa estrutura vertical, a nossa centelha crística, a nossa estrutura de DNA divina, aumentando a nossa, ou qualificando a nossa inteligência e sublimando as nossas aspirações. Tá certo? Então, as nossas aspirações e a nossa inteligência, lembra lá da questão número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema. Então, nós vamos sendo fecundados na nossa inteligência que é relativa. Então, Jesus vai trazendo o quê? Conhecimentos. Jesus vai trazendo o quê? Exemplos. Jesus vai trazendo o quê? Comportamentos nobres, enobrecidos. Isso tudo tange a nossa inteligência relativa, tá certo? Então, esse conceito de inteligência é o que vai ser trabalhado na fecundação de Jesus em nós.
E as nossas aspirações. Então, nós vamos aspirar, nós vamos sublimar instintos, vamos sublimar paixões, tá? Então, essas aspirações, o desejo de evoluir, o desejo ardente de crescer, o desejo ardente de alcançar uma condição espiritual melhor. Então, você vai melhorando as suas aspirações, que é esse desejo ardente, e vai somando a isso a inteligência, o conhecimento. Para você sublimar a sua aspiração, você tem que saber o que você está aspirando. Você tem que planejar. Olha, eu preciso cuidar da minha saúde, dos meus impulsos, dos meus desejos. Por quê? Porque eu me liberto da matéria e eu alcanço faixas melhores, faixas espirituais mais gratificantes. Entende? Então, através do estudo, através do conhecimento e da sublimação dos desejos, nós vamos alimentando a nossa estrutura vertical. Com isso, você vai tanger, você vai ferir diretamente, você vai aprimorar instintos e paixões, que são as duas antenas que captam as vibrações, as ondulações da matéria. Tá certo? Isso é muito importante para nós, fazer esse estudo, porque Jesus disse, olha, o templo de Jerusalém, a nossa estrutura material, ela será destruída. Por quê? Porque é necessário novas estruturas na medida que a gente vai evoluindo. Então, deixa eu só trazer esse texto aqui, final, de Leon Denis. Ó. Essa educação será empreendida com o exercício infatigável de ajustar nossa vontade aos padrões de excelência que foram estabelecidos pelo Cristo de Deus. Tá? Então, o que é o Cristo? O Cristo é a estrutura vertical do Espírito Jesus. Ele tem essa estrutura vertical muito desenvolvida, muito aprimorada, e a essa estrutura verticalizada, que comunga a vontade do Espírito com a vontade de Deus, a isso se deu o nome de Cristo. Todos nós temos a centelha crística dentro de nós, em forma de centelha, em forma de potencial. Estamos trabalhando o desenvolvimento dessa estrutura vertical, mas Jesus já tem essa estrutura consolidada, trabalhada aí nos milhões e milhões de anos de evolução espiritual. Então, Leon Denis fala da educação, tá? Então, como é que é o nosso processo de educação da nossa estrutura vertical? Ajustando a nossa vontade aos padrões de excelência que foram trazidos por Jesus. No Evangelho, nos exemplos, no modelo que Jesus é para nós, né? Modelo e guia da humanidade. Então, a gente vai observando Jesus, vai entendendo os seus ensinamentos, e vamos ajustando a nossa vontade, as nossas aspirações, e isso se dá. E assim nós vamos educar a nossa estrutura vertical. Tá? E prossegue aqui o benfeitor. Se em nós ainda vive qualquer dúvida quanto à possibilidade de execução de tão grandioso projeto com os recursos um tanto frágeis, quais os que temos agora em nossa bagagem evolutiva, se é este o argumento que julgamos justificar a inércia que se prende em nossas indecisões, bastará relembrarmos de uma única frase de Jesus que ecoa em nossos ouvidos desde há 2000 anos. Podeis fazer estas coisas e muito mais. Leon Denis. Então, nós podemos sim vencer as nossas estruturas de instintos e paixões, dando ênfase à nossa estrutura de vontade, à educação, através do estudo, tá? Através do estudo nobre, o estudo dos padrões de excelência que estão no Evangelho, tá certo? É possível, sim. Nós
podemos fazer isso sim, e podemos fazer com muita propriedade, com muita tranquilidade, tá certo? Porque nós fomos concebidos para isso. Então, meus amigos, quando Jesus fala que as estruturas do templo serão destruídas, ele está dizendo o seguinte, meus amigos, eu estou trazendo para vocês conhecimento. Eu estou trazendo para vocês novas perspectivas de evolução espiritual. Eu estou revelando para vocês o Cristo que vocês trazem dentro de vocês, ainda numa forma embrionária, mas que vai crescer. Eu quero ajudar vocês a desenvolver essa centelha crística, porque eu já desenvolvi a minha, e quero ajudar vocês a desenvolver a de vocês, porque eu sei fazer isso. Mas eu tenho que lidar com as estruturas materiais. Então, na medida em que eu ofereço para vocês a educação da estrutura vertical, o que vai acontecer? Eu vou precisar mudar as estruturas materiais. Entende? Porque as estruturas materiais são assimiladas pelos instintos e pelas paixões, e é uma forma indireta de Deus agir na evolução dos filhos. Na medida em que você educa a vontade, na medida em que você muda os seus desejos, sublima os seus desejos, sublima as suas aspirações, você muda a estrutura de captação dos instintos e paixões. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que mudar as estruturas. Então, quando Jesus fala que o templo será destruído, ele está fazendo uma promessa. Ele está dizendo, olha, tudo isso aqui, tudo que é material, que eu estou oferecendo para vocês, porque ele declara isso, né, que todo o poder lhe foi dado sobre o céu e a terra, né? Então ele está falando das estruturas materiais, das estruturas espirituais. Então tudo que existe nesse planeta é permitido por Jesus, é autorizado por Jesus. Por quê? Porque as estruturas materiais é ele que fornece esse recurso. É ele que autoriza o funcionamento de toda e qualquer estrutura material. E ele está atento. Na medida em que nós crescemos espiritualmente, evoluímos espiritualmente, na medida em que nós aprimoramos a nossa estrutura vertical de evolução, educando a nossa vontade, ajustando a nossa vontade à vontade de Deus, nós vamos alterar, vamos mexer na nossa estrutura de captação das ondas da horizontalidade. Vamos alterar nossos instintos, vamos sublimar instintos, vamos sublimar paixões e vamos precisar de outro tipo de matéria mais sutil, mais enobrecida, né? Umas estruturas materiais mais sublimes, capazes de tanger nossas estruturas agora aperfeiçoadas. Então, Jesus, ao trazer o conhecimento, ao trazer o evangelho, ao revelar Deus, ao trazer a vontade de Deus para nós, ele está dizendo, eu estou ajudando essa turma no despertamento da centelha crística. Eu vou ter que mudar as estruturas materiais todas na medida que eles forem evoluindo. Então, isso é uma promessa. Quando Jesus fala da queda do templo, né, que o templo seria destruído, ele está fazendo uma promessa. Não é uma vingança porque o povo judeu crucificou Jesus. Não é nada disso. Jesus não é um espírito vingativo, não. É uma promessa. É uma promessa de quem tem todos os recursos na mão. Então, eu crio as estruturas, eu desfaço as estruturas, vou refazer, vou criar novas estruturas na medida que você vai evoluindo, na medida que você vai crescendo. Né? Então, isso é uma promessa, isso é uma garantia de que a nossa evolução está garantida por Jesus. Né? Jesus garante a nossa evolução espiritual. Porque já que nós temos
as estruturas materiais dentro da Trindade universal, né, Deus, Espírito e Matéria, é necessário sempre estar com as estruturas materiais por perto, né? O que vai variar é a densidade dessas estruturas, é a finalidade dessas estruturas, é a qualidade, a sublimidade dessas estruturas. Isso que vai variar. E quem tem condições de fazer a gestão dessas estruturas, a construção dessas estruturas, é o Cristo. É o governador espiritual do planeta. Tá certo? E aí, então, a gente tem essa questão. Perceba-se, por exemplo, o Templo de Jerusalém ele foi realmente destruído no ano 70 da era cristã. Ele foi destruído por Tito. Roma, né? Roma destrói o Templo de Jerusalém. Depois ele foi reconstruído e está lá até hoje. Mas há um simbolismo muito interessante que envolve a destruição do Templo de Jerusalém. Perceba-se que toda a estrutura de revelação do Antigo Testamento é uma estrutura material, né? Você tem ali as psicografias, as revelações, as escritas, tudo isso é conhecimento que vem do alto e tange os nossos sentidos, né? Quando você traz essas revelações, esses escritos, esses papéis para o plano físico, nós estamos falando de estrutura horizontal, estrutura material. Então, nós vamos ler, nós vamos observar, nós vamos sentir. E é um princípio básico da interpretação das Escrituras, está no Evangelho segundo o Espiritismo, que tudo aquilo que pode ser tirado de nós não é nosso. Olha que interessante. Então, as revelações espirituais, né, aquilo que os profetas fizeram no Antigo Testamento, né, aquilo que Moisés fez, todas aquelas revelações, elas não eram do povo de Israel, elas eram do Cristo, elas eram revelações do Cristo. Por exemplo, Emmanuel fala no livro Paulo e Estevão que as cartas que Paulo escrevia eram inspiradas por Estevão, e Estevão inspirado pelo Cristo. Então, as cartas de Paulo são inspiradas por Jesus. Então, elas têm uma qualidade, uma importância muito grande. Então, você começa a ver que toda essa revelação que é chegada até nós, isso não é um patrimônio do povo de Israel. Tanto que foi transferido de Israel para Roma, que é um outro, são dois povos, né, dos exilados de Capela, os judeus e os arianos, né? Então, o judeu encerrou ali a participação dele, né, quando Jesus veio, a partir dali ficou na mão dos arianos, ficou na mão de Roma, tá certo? Então, todo aquele arsenal de revelações veio para a mão de Roma. Tanto que Roma, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, né, ela traz o Velho Testamento e soma ao Velho Testamento o Novo Testamento, as cartas de Paulo e o Apocalipse. Então você tem dali para frente agora entregue para o Império Romano, né? Então Roma iria agora fazer a divulgação, fazer a divulgação, né? Iria expandir aquela linha de revelações que não era do povo de Israel, né? O Templo de Jerusalém não era do povo de Israel, ele foi dado por Jesus para aquele povo. Quando você pega o templo e as suas estruturas, ele está ali para orientar aquele povo, para dizer para aquele povo, olha, eu estou aqui colocando símbolos, estou colocando a menorá, estou colocando a mesa dos pães, estou colocando o incenso, estou colocando a arca da aliança. Isso tudo é para vocês serem sensibilizados pelos instintos e paixões, né? E pelas revelações que estão sendo trazidas pelos profetas, vocês vão crescer, vão evoluir. Então, o templo é a estrutura material que foi oferecida pelo Cristo
para o povo de Israel, que parece que, né, não... eles trouxeram até aquele momento, mas não parece que tenham assimilado perfeitamente, né? Não creio que tenha sido aproveitado por aquele povo. Então, se pega toda essa estrutura e se transfere para Roma, tá? E Roma trouxe, durante muito tempo, essa estrutura do jeito romano de ser, né? Do jeito do Império Romano, estadistas, generais, guerreiros, truculentos, assassinos, mas Roma agora se desenvolve com o Evangelho, já não ia matar tanto, afinal de contas, o Evangelho era um freio, né? Enfim. Mas Roma também, a igreja teve seus momentos, teve a Reforma Protestante, né, que deu uma quebrada naquela estrutura. E aí vem a doutrina espírita. A doutrina espírita trabalha com o Velho Testamento, com o Novo Testamento e com a doutrina espírita, né? Com todo o arcabouço de revelações da doutrina espírita. Então, perceba-se que as estruturas não são de um povo, de uma raça, né? De um contexto sociológico específico. As estruturas são de Deus, percebe? Então, as estruturas são divinas. É Deus que oferece as estruturas materiais para a evolução dos filhos. E Deus desloca as estruturas materiais. Então, é a maior prova. Aquilo que não é meu pode ser tirado. Então, toda aquela cultura judaica não era judaica, era de Deus. Era Deus trazendo para aquele povo. Depois, Deus trazendo para o ariano romano, e agora Deus trazendo para a humanidade, de um modo geral, através da doutrina espírita. Então, meus amigos, fica muito claro para nós que as estruturas materiais precisam ser derrubadas, precisam ser transformadas, tá certo? Então, isso é uma promessa de Jesus, isso é uma promessa do Cristo para nós. E ele pode fazer essa promessa, porque ele é o governador, ele tem os recursos na mão, ele tem a gestão na mão, tá certo? Não poderia vir de outra pessoa, né? Teria que vir de um espírito que governa o planeta. Esse tipo de promessa, não é verdade? Então, veja bem, aquilo que é seu não pode ser retirado. A estrutura vertical, a sublimação dos desejos, a sublimação das aspirações, a iluminação espiritual, isso não será retirado, isso é conquista sua. Mas tudo aquilo que é estrutura material, tudo aquilo que é dado por Deus para fixação pelos instintos e pelas paixões, isso tudo será destruído, será refeito, na medida em que aprimoramos a nossa centelha crística e, por via de consequência natural, alteramos as faixas de recepção contidas nas nossas estruturas do instinto e das paixões. Tá certo? Então, esse estudo ele é fantástico, né? É um estudo muito interessante, porque ele nos dá a paz. Nós sabemos que, na medida que investimos na nossa verticalização, né, que vamos aprimorando, ajustando a nossa vontade à vontade de Deus, que vamos adquirindo conhecimento, que vamos desejando ardentemente a nossa transformação moral, nós vamos naturalmente nos desapegando das estruturas materiais. Elas deixam de ter tanta importância, deixam de ser tão importantes, tão determinantes na nossa vida, porque agora nós estamos nos nutrindo de uma estrutura verticalizada e isso altera as nossas antenas de captação das vibrações da matéria. A matéria e seus sistemas já não fazem mais tanto sentido para nós, né? Às vezes as pessoas estão comentando sobre determinadas estruturas materiais, políticas, econômicas, e aquilo não faz sentido mais para a gente.
aquilo já não tange mais, aquilo já não é alimento para a nossa alma, né? Nós estamos nutridos com outro tipo de alimento. E Jesus fala isso, né? Fala quando os discípulos perguntaram, mestre, você não tem fome? Coma alguma coisa, né? E Jesus fala, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, né? Então nós estaremos sendo nutridos com outro tipo de ondas, outro tipo de radiação que vai nos proporcionar muito mais satisfação espiritual. Ok? Meus amigos, está aí, quinta-feira, né? Hoje a gente encerra aí as nossas lives, né? Nesse dia 3 de outubro, um dia tão importante, aniversário de nascimento de Allan Kardec, né? Deixa eu cumprimentar aqui a Neuza Santos, que está chegando aqui, está aqui conosco no chat do YouTube, né? A Neuza Santos nos acompanha de Marília, São Paulo. O William Bittencourt, também conosco, nos acompanha de Rio Branco, Acre. Sejam todos bem-vindos, né? Os amigos aí conosco, sejam todos, sintam-se todos cumprimentados. Os amigos também no Instagram, no Facebook, sejam todos bem-vindos. E assim, então, a gente vai encerrando a nossa semana de estudos e já fica o convite para na próxima terça-feira darmos sequência aos nossos estudos. Estamos fazendo uma análise do sermão profético, né? Evangelho de Mateus, capítulo 24, né? Então, nós vamos continuar esses estudos, vamos analisar esses 14 versículos, né? Daqui para frente, estamos analisando um ou dois inicialmente, mas vamos fazer uma análise de todos. É importantíssimo essa análise do sermão profético, porque Jesus trata muito dessa relação da Trindade universal, né? Deus, Espírito e Matéria. Desejamos, então, a todos um excelente final de semana, que Jesus nos dê uma noite de quinta-feira maravilhosa. Os nossos parabéns aí pelo aniversário de Allan Kardec, esteja ele onde estiver, receba o nosso abraço fraterno, amoroso, nosso abraço de gratidão, né, por todo o trabalho que ele fez em nos trazendo, codificando a doutrina espírita, né? Realmente é uma alegria muito grande poder ter acesso a tudo isso que foi produzido por Allan Kardec. Que Jesus nos dê uma noite de sono reparador das nossas energias. Desejo a todos um excelente final de semana, muita paz, muita saúde, e terça-feira estaremos de volta. Grande abraço a todos, muito obrigado.